apresentar para vocês o módulo 19, que é o módulo dessa semana, que tem como título Pioneirismo Português nas Viagens Marítimas. Então, eu vou apresentar para vocês os motivos que levaram Portugal a lançar-se nas viagens marítimas, né? Lembrando que o nosso conteúdo é a expansão marítima europeia. Então, vamos ver esses motivos que fez, então, de Portugal ser o pioneiro, né, o primeiro. Localização geográfica favorável, né? Então, era um privilégio de Portugal, né? Era e é, né? Com a presença de litoral atlântico, que favoreceu, então, a navegação, então, essa proximidade do litoral, o acesso, né, ao mar. Então, a sua localização geográfica foi fundamental. O domínio das técnicas de navegação, que é o que nós estudamos no módulo anterior, quando nós falamos da tecnologia, dos conhecimentos náuticos que os europeus tiveram acesso a partir do conhecimento de outros povos, né? Então, sobretudo Portugal, então, vai ter esses conhecimentos adquiridos, e sobretudo pelo contato com os árabes, né? Que vão contribuir e muito, sobretudo, né? Os árabes com os conhecimentos já desenvolvidos por eles. Não adianta ter, no caso, uma localização geográfica se não tivesse, né, um conhecimento náutico. E nesse caso, eles também possuíam isso. O contato com os textos antigos e relatos de viagem, isso também era importante porque eles conseguiam, então, ler relatos de viagens, textos, né, dessas viagens, e que contribuía para que eles pudessem conhecer um pouquinho também como eram essas viagens, né. Então, Marco Polo é um exemplo de relatos da viagem dele, que realizou lá entre o século XIII e XIV, então eles puderam ter acesso a esse relato. Um enriquecimento dos mercadores, porque Portugal era muito bem localizado, né? Então por ser bem localizado, como eu falei, ele era um entreposto comercial, que é uma espécie de armazém ou de depósito, então alguém poderia lá passar por Portugal, deixar as suas mercadorias, abastecer os seus navios, que foi o caso aqui dos genoveses e venezianos. Então, isso tudo, essa troca comercial favoreceu o enriquecimento dos mercadores, né? Então, isso favoreceu muito também a prática da navegação. E a formação de um Estado forte, porque Portugal vai ser o primeiro país a se tornar uma nação, né? Um país sobre um mesmo governo, no caso aqui o rei. Então, ele vai ter uma centralização política precoce, né? E os monarcas, aqui monarcas é o mesmo que rei, tá? Por ter esse estado forte, então isso vai favorecer muito o incentivo à navegação, né? Porque o rei vai oferecer apoio, proteção para quem vai estar investindo nessas viagens, como é o caso da burguesia, que era uma classe social que investia, né, na navegação, e em troca o rei tinha acesso às riquezas e também poderia governar, dominar, né? Ter o domínio político sobre as terras conquistadas, então. Então, a formação de um Estado forte foi fundamental. Aqui tem um mapa que eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa apresentação, a leitura desse mapa, porque aqui nós temos uma legenda, né? Isso aqui é uma legenda para que você possa fazer a leitura correta do mapa, entender o mapa. Vocês têm atividades ali na apostila sobre justamente a observação do mapa. Então, fiquem atentos para vocês depois também conseguir fazer atividade. Aqui, eu quero chamar a atenção para vocês para esses três navegadores, Bartolomeu, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Aqui vocês estão vendo que estão cores, né? Tarjas diferentes, azul, amarela, vermelha. Então, falando do Bartolomeu Dias, né? Qual vai ser o ponto aqui de partida deles? De Lisboa, capital de Portugal. Então, no caso do Bartolomeu, observem a tarja vermelha. Ele sai de Lisboa, ele contorna toda a África. Esse é o caminho, tá? É a rota percorrida por ele. Ele faz todo esse contorno da África, chegando ao sul da África. O que é importante nas viagens aqui de Bartolomeu Dias? Portugal apenas tinha o controle e o domínio da parte norte aqui. Ele conhecia essa parte norte da África. Qual foi aqui a façanha, né? A grande conquista do caso do Bartolomeu? É ele poder ter vindo para o sul. Porque para cá, nessa região aqui, era extremamente perigosa a viagem, né? Então, tinha o Cabo das Tormentas aqui, onde haviam ondas gigantescas, né? Então, com certeza, era uma viagem extremamente desafiadora. E Bartolomeu conseguiu ultrapassar aquilo que já era de domínio português,
vindo para o sul da África. Então, ele sai de Portugal e consegue chegar até o sul. Lembrando que o objetivo dos europeus era chegar na Índia, né? Então, todas essas viagens eram buscar rotas para chegar na Índia. Isso é bem importante frisar. Vasco da Gama vai muito mais além, então. Ele sai também de Lisboa, só que aqui ele vai fazer um contorno maior, ele não encosta, né, na parte aqui do continente africano. Então, ele faz uma outra rota aqui maior. Então, ele passa pelo sul da África e chega na Índia. Então, Vasco da Gama consegue chegar no destino aqui, que é a Índia, ok? Também contornando a África, né? Só que fazendo aqui um trajeto um pouquinho diferente, ok? E Pedro Álvares Cabral, muito importante, porque ele vai chegar aqui no Brasil em 1500, né? Vai explorar aqui o Brasil. Então, ele sai aqui de Lisboa, parte para a América, né? Então, ele vai aportar aqui no Brasil, onde, então, vão aí dominar as nossas terras. E, por sua vez, vai também para a Índia. Então, Pedro Álvares Cabral veio para a América e também fez todo esse trajeto aqui para chegar na Índia, ok? Muito bem. Aí, claro, temos Pedro de Porvilha aqui, que ele faz aqui um trajeto já inverso, né? Ele passa aqui pelo Celta, também norte da África, e chega também na Índia. Mas é bem importante observar esses três aí principais que eu apontei para vocês, que são importantes viagens portuguesas. A riqueza que eles também exploravam nesses lugares, né, era o ouro, quando eles chegavam na terra conquistada, pedra preciosa e especiarias, que eram pimentas, né, temperos, muito importante para a época, né, era algo muito precioso. E o escravo aqui, ele vem para mostrar que quem fazia todo o trabalho, né, para esses europeus nessas terras conquistadas eram os escravos indígenas, no caso da América, e depois também os escravos africanos, como também nos demais lugares conquistados. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, agora é hora da atividade. Fiquem atentos lá ao que foi disponibilizado para vocês e boa aula. Tchau, tchau, pessoal!